Bem-vindos ao Balestas Podcast. Hoje estamos aqui com um tema muito legal que é a final da Libertadores de 2020, né, que vai acontecer no dia 30 de janeiro. Eu trouxe aqui convidados bastante especiais, né? Trouxe um palmeirense e um santista para contar algumas histórias aqui sobre o assunto. E bom, estou aqui com o Alexandre Miranda, que é um palmeirense nato, palmeirense verde mesmo, não é nem roxo, é verde mesmo. E também com o Léo Oliveira, que é um santista que também gosta bastante de futebol, do Santos, enfim. Então, bom, gente, essa final, como a gente estava conversando até aqui antes, né, foi muito inesperado. Acho que nem o Alexandre, que torce pro Palmeiras, que o Palmeiras tem um time bem forte, assim, né, investiu bastante. Acho que nem ele esperava muito o Palmeiras, assim, na final. E o Santista, né, eu sou Santista, o Léo também. Acho que a gente não esperava nem quando chegasse nas semis, né, e eliminasse o Boca. E chegar na final, então, tipo, nem dos maiores sonhos eu imaginava que fosse na final. Mas e você, Sim, Alexandre? Você esperava assim o Palmeiras, o Santos assim, numa final? O que você esperava de uma final da Libertadores? Primeiro, boa noite. Bacana estar aqui, ter recebido esse convite, bem legal mesmo. E tá com dois alunos queridos, né? Que é mais bacana ainda. Então, eu até esperava o Palmeiras na final, mas não na trajetória que rolou. E muito menos com aquele jogo do River lá na Argentina. O sofrimento em São Paulo até achei que rolaria, mas não da maneira que rolou o sofrimento. Agora, ter uma final, Santos e Palmeiras, eu não estava esperando, não. Eu achei que o Santos não fosse arrebentar o Boca como fez, não. Eu achei que ia dar Palmeiras e Boca, e o meu medo era final de 2000, que o Palmeiras tomou uma sapecada e perdeu para o Boca na final. Falei, puta, de novo não. Mas enfim. Mas é uma final assim que acho que dá para fazer uma leitura muito bacana, né? Em relação ao sim, futebol da América do Sul, Sim. a própria pandemia, né? O que ela trouxe aí, quando a gente pensa que os outros países realmente pararam e o futebol brasileiro acabou não parando tanto, né? Então, tudo é atípico, né? Inclusive os dois na final. sim. Bom, eu como santista, né, eu falo ainda mais por cima que não esperava, realmente não esperava estar aqui. Na fase de grupos, a gente pegou um grupo bem forte, se a gente for observar, que foi o Delfim, o Olímpia e o Defensa e Justiça. O Delfim, ele acabou passando para as oitavas. O Olímpia, que é um time super tradicional do Paraguai, ficou na fase de grupos e acabou ficando em último lugar do grupo. E o Defensa e Justiça do grupo do Santos acabou sendo campeão da Sul-Americana. Então, assim, olhando, não foi um grupo fácil, mas a gente já esperava que o Santos passasse, pelo menos em segundo lugar. Talvez a gente conseguiu o primeiro lugar. Eis que sai o sorteio e a gente pega o LDU nas oitavas. E ali já foi um baque, né? Porque o LDU no grupo do São Paulo estava competindo vaga e era um grupo extremamente difícil de se passar, que era um grupo com o Binacional, o River e o São Paulo. E eles conseguiram passar, então a gente já ficou, o Santista ficou um pouco o pé atrás ali de jogar contra a LDU, mas ainda a gente estava acreditando que dava para passar. Eis que aparece o Grêmio no nosso caminho e aquela lembrança de 2007 na nossa mente, né? Porque em 2007 o Santos foi eliminado na semifinal do Libertadores pelo Grêmio, precisando ganhar de um placar de 4-1 na Vila, né? E aí a gente foi pro jogo contra o Grêmio e, assim, eu pelo menos não assisti o primeiro jogo, né? Eu tava na minha missa de formatura, então eu fiquei ali, tipo, prestando atenção no que vinha de notificação e pelo que eu vi depois, pelo que me falaram, o Santos fez uma partidaça lá na Arena do Grêmio Foi um e jogo muito acabou bom. levando um resultado muito bom para a Vila, né? E lá na Vila deu o que deu, a gente fez os 4-1 que precisava em 2007 e eis que chegou o Boca, né, no nosso caminho. E a gente começou a lembrar também de 2003, que é aquele time que foi campeão brasileiro de 2002 com o Robinho, Diego e a companhia, perdeu para o Boca do Tevez em 2003 na final da Libertadores também. E aí a gente eliminou mais um fantasma da nossa Libertadores por aí e conseguimos chegar até essa final aí que a gente realmente não esperava, né? E Com O certeza. cara lembra de tudo, eu não lembro nem que eu almocei ontem. Com certeza, assim, como Santista, quando a gente pegou ele LDU, tipo, eu fiquei meio com um pé atrás de, tipo,
não sei, sabe? O Santos pode muito bem passar pelas boas atuações que vinha tendo na fase de grupo. Não é brasileiro. Brasileiro, o Santos me parece que se largou a mão do brasileiro faz tempo. Mas na Libertadores o Santos jogava muito bem, sabe? Classificou com a segunda melhor campanha atrás do Palmeiras, né, inclusive. E assim, o Santos foi assim, indo, meio que parece pra mim, o Santos foi passando de fase aos poucos, tipo, foi uma oitava, aí foi quarta, depois semifinal e foi uma final. Tipo, não foi aquele negócio, tipo, passando nas oitavas, estamos pensando já na semi, não, estamos pensando na quarta, depois vamos pra semi, depois vamos pra final. O Santos foi muito assim, pé no chão nessa caminhada. E contra a LDU, tipo, eu pensei assim, o Santos pode passar, mas se for eliminado não vai ser uma grande surpresa o Santos ser eliminado. É mais com os problemas extra-campo, que tem, né, os problemas absurdos, né, de presidente nem aparecer para trabalhar, o jogador devendo para o jogador, devendo para o patrocinador. Inclusive depois teve, né, o caso do Robinho que tem vindo e depois a acusação de estupro dele, então assim, acabou afetando mais ainda o time. Mas acabou que os jogadores se blindaram disso, sabe? E passaram totalmente por cima de qualquer crítica ou opinião do público, assim, sabe? De as pessoas falarem, não, LDU vai passar, tem mais favoritismo por cima do Santos. E o Santos chegar lá no Equador com um monte de casos de coronavírus no elenco, né? O próprio Cuca, que é o treinador, ficou em Santos, né? Acho que São Paulo, né? Internado. Ele foi Marcelo Fernandes, que era auxiliar, e foi, trancos e barrancos, Cara, acabou ganhando ainda da LDU no Equador, né? o Marcelo Fernandes, ele era o técnico do Sub-20 do Santos, Sub-23 ou Sub-20. E até o Cuquinha, que é o auxiliar técnico do Cuca, estava com Covid também. A gente foi pro jogo pro Equador com muito medo mesmo, até pela altitude, que é muito famosa, né? Mas o Marcelo Fernandes, ele acabou se dando muito bem, né, nessa partida, tanto que ele substituiu o Jean Mota no primeiro tempo. E foi uma modificação que ajudou muito o time naquele jogo. Então, assim, e como você falou, o Santos foi passando fase por fase. E até tem o meu pai é palmeirense, então a gente consegue falar bastante sobre os dois lados. Os dois times chegaram até a final apreciando cada fase que foi passando. Porque a Libertadores ela tem que ser assim, a gente não pode pensar lá na frente. A gente tem que apreciar cada vitória que a gente tem em cada fase que a gente vai passando. Sim, sim. E aí, inclusive, né, nesse jogo, eu acho que foi com tem. muito medo, né, da LDU e tal, e acabou ganhando, né, com uma partida muito brilhante do Santos, sabe? Não foi uma partida absurda, o Santos teve lá seus sustos, né, lá no Equador, mas acabou que surgiu um pênalti, o Marinho conseguiu virar o jogo e tal, e chegou na Vila Belmiro, o Santos tomou, assim, eu acho que foi muita prepotência do Santos, sabe, e meio acho que tava ganho e desperdiçar muitos gols, sabe? O Santos na Vila Belmiro perdeu muito gol. E acabou que depois que não faz, toma, né? E acabou com uma pressão final e, assim, foi meio que no trancos e barrancos pela LDU, sabe? Não foi uma partida fácil, tranquila, mas também não foi uma partida assim, nossa, passamos no sufoco, quase não passamos, não. O Santos passou, mas não, sabe? A gente ficou meio com o pé atrás nas quartas de finais. Tipo, o Santos passou, mas poderia ter muito bem ter sido eliminado na Belmiro, com certeza. E assim foi em todas as fases. Mas você pega assim, acho que comparando a fase de grupos, depois as oitavas, quartas, semi, o caminho do Palmeiras foi assim, fase de grupos, tranquilo. Tava pensando ali, tava jogando bem, mas não aquele medo. Ah, não, fase de grupos passa. Pelo menos eu tive essa sensação. Você via a galera jogando, o time jogando bem, mesmo antes da mudança de técnico. E depois que o Abel assumiu, o time começou a jogar com cara de Libertadores mesmo. Assim, você via um time mais aguerrido. Mas nas oitavas foi tranquilo, nas quartas foi tranquilo. Eu não assisti o primeiro jogo com o River Plate, porque eu estava trabalhando, e eu ouvi o jogo pelo rádio na estrada. Tive que dar aula no cursinho e estava presencial, eu ouvindo. Falei, a hora que eu liguei o rádio, 2-0. Falei, não, é zoeira, pô. 2-0 na Argentina, de repente 3-0. Falei, opa, impossível isso. Aí chego em casa, fui ver o noticiário, tava vendo Sport TV, vendo na ESPN, na Fox. Meu, o time arrebentou e tal. Falei, esses caras vão chegar aqui e vão debulhar, cara. A hora que tomou o primeiro gol, eu falei, perdeu. É que o Santo VAR tava do nosso lado no jogo, né?
Não que o VAR tenha dado alguma coisa que realmente não tenha acontecido, mas teve coisas ali, como um impedimento mesmo, não era o lance para ser visto. O cara viu o VAR, tipo, lá 3 anos antes ele estava analisando a jogada, né? Bom, Mas, cara, é complicado. Bom, o VAR, ele, no caso, ele analisa, né, toda a jogada do gol, mas é o típico impedimento que, assim, se o juiz não dá, nenhum palmeirense iria reclamar que estava impedido naquele lance. Exato, porque ficou olhando no final, né? No final da jogada. Sim. Mas, assim, eu acho que uma coisa que marcou muito, que no meu ponto de vista é um ponto para o Santos nessa situação, a maturidade dos jogadores do Santos é muito maior que a da maturidade dos jogadores do Palmeiras. Se tivesse a maturidade, não tinha feito aquele jogo com o River, não tinha tomado o vareio que tomou. Poderia até ter perdido, mas não da forma que perdeu. O Santos, nesse ponto, tem um time muito mais maduro, muito mais equilibrado, que eu vejo que é um ponto positivo. Por outro lado, o Palmeiras tem muito mais elenco do que o Santos. Sim, sim. Quando você vai analisar. Por isso que até conversando antes com o Rafael, antes de você chegar, Léo, falei assim que no meu ponto de vista é 50-50. Não tem vantagem aí. Não é o Palmeiras que tem maior chance, é 50-50. É um jogo aberto, cara, sem favoritismo. Além de ser final de Libertadores, é um clássico, né? E assim, a gente vê várias vezes vários clássicos que um time é super favorito também e que acaba ficando para trás ou às vezes confirmando favoritismo. Mas Flamengo além de ser e River no ano passado. Flamengo e River, até o Flamengo e Racing esse ano a gente pode falar disso, né? Então, assim, eu pelo menos achava que a final desse ano seria Flamengo e River. Assim, se eu tivesse que apostar no começo do ano, eu apostaria nessa final. Mas a gente viu que durante o ano não foi bem isso, né? E é assim, não existe favorito. Em jogo de Libertadores, principalmente, né? Sim, com certeza. Então aqui quando eu vi o jogo do Palmeiras, né? Porque um jogo não, cara. Palmeiras e River é um jogo que o último jogo deles na semifinal foi em 99, né? Quando o Palmeiras foi campeão. E aí, cara, eu peguei e falei, vou assistindo aí. Eu vi a atuação, cara. Foi um dos melhores jogos do Palmeiras que eu vi na década, de verdade. O Palmeiras jogou muito bem. Eu fiquei, sinceramente, com medo, cara. Eu falei, mano, se o Santos passa do Boca, pega esse Palmeiras que jogou contra o River, o Santos vai tomar um vareio. Só que a gente chega em casa e o Palmeiras, cara, apagado. O Palmeiras parece que trancou tudo, parece que tava 90 minutos acabando o jogo, sabe? E o River não ia retrancar, o River ia pra cima mesmo do Palmeiras, precisão de 4 gols pra passar. E assim, e aí essa atuação que acho que desceu muito a moral do Palmeiras, principalmente nos jogos do Brasileirão, que os times têm perdido bastante. Nós Santos acho que perdeu os últimos 3 jogos, o Palmeiras perdeu os últimos 2 e empatou o último. E então, assim, os dois times vêm meio assim que equilibrados mesmo para final, tanto em elenco quanto em moral. É óbvio que o elenco do Palmeiras é muito mais aberto, assim, né? Tem muito mais opções, enquanto do Santos, assim, os 11 titulares e no banco é um moleque ou outro que dá para salvar. Mas, assim, é como o Alexandre disse, é muito 50-50, sabe? Não tem como você falar assim, o Palmeiras é favorito ou o Santos é favorito, porque o Palmeiras tinha favoritismo a partir do momento que ganhou de 3-0 do River na Argentina. Quando perdeu em casa, naquele sacode, naquela superioridade absurda do River, baixou muito a moral do Palmeiras, enquanto o Santos, cara, meteu um 3-0 pra cima do Boca Juniors na vida, sabe? O Santos passou muito bem por cima do Boca. Jogo que, assim, acho que ninguém esperava uma vitória daquele tamanho em cima do Boca Juniors, né? Porque, embora o Santos tivesse jogado bem na Bombonera, cara, é o Boca Juniors, cara. Tem o Tevez, tem o Vidia, tem um monte de jogadores bons. E poderia muito bem ter perdido o jogo, mas, cara, chegou lá os jogadores centrados, sabe? Você via na cara dos jogadores que elas estavam no clima de Libertadores, estavam a fim de jogar. E assim, quando chegou no campo, os caras foram pra cima. Primeiro 30 segundos, o Marinho, uma bola na trave. E aí, o Santos acabou deslizando, assim, sabe? Jogou o que sabe, né? Dizendo na gíria, né? E meteu um 3-0 no Boca. Então, na minha opinião, o Santos tinha com mais moral, um pouquinho mais de moral que o Palmeiras, mas mesmo assim, ainda em elenco, o Palmeiras acaba ganhando, então acho que isso que equilibra bastante o duelo, sabe? O Palmeiras tem mais elenco, mas o Santos tá tendo um pouquinho mais de moral, principalmente por causa dos últimos jogos. Sabe um negócio que eu acho que é... Desculpa, Léo, te interromper. Não, tranquilo. Mas um negócio que, assim, que se tivesse acontecido isso,
o Santos entrava com puta de um favoritismo. Se o Palmeiras não tivesse ganho do Corinthians naquela sapecada no Brasileiro. Sim. Porque imagina, já tinha perdido do River. Pega o Corinthians, que querendo ou não querendo, é o maior confronto que tem, cara. É a maior rivalidade. Tem rivalidade, Santos-Corinthians, Palmeiras-Santos, Palmeiras-São Paulo, mas Palmeiras e Corinthians não tem o que falar. E mete uma sapecada no Corinthians com distinção e louvor ainda. Se tivesse perdido, o jogador já estava abalado com o jogo do River. Perde do Corinthians, você imagina. Soma a pressão, que eu acho uma imbecilidade, que todas as diretorias que passam ficam. A Libertadores é obsessão. A torcida fica falando que é obsessão. Pega uma molecada nova, como tá lá, cara. Tudo bem, Gabriel Menino, Patrick de Paula, enfim, são os dois que estão mais se destacando aí. Os caras não têm, por mais que entre, jogue bem, já teve passagem por seleção, o cara tem 19 anos, o outro tem 20 anos, tem quase a idade de vocês. Imagina uma pressão. Perde do Corinthians, chega uma final de Libertadores, a torcida, não, tem que ganhar, vai ao Mundial, fica a história, do Palmeiras não tem Mundial. Cara chega lá, vê que tá perto, dá uma desconcentrada, toma um gol, às vezes bobo, como foi o do River. Você vê como que o cara desestruturou. O time ficou perdido, cara. Não tocava uma bola, não acertava passe, até, segura a bola lá no ataque, fica rodando. Os caras estavam fazendo ligação direta. Então, assim, é muito complicado. Se tivesse perdido do Corinthians, o Santos podia já estar com uma mão na taça. Com certeza. Eu acho que, assim, o jogo do Palmeiras contra o River no Allianz, eu estava assistindo junto com meu pai, e muita gente fala do apagão do time do Palmeiras naquele jogo. Só que eu acho que aquele jogo foi muito mais mérito do River do que o Palmeiras ter jogado mal. Sim. A gente viu até que no final do jogo o Abel, ele abraça o Galhardo e ele aponta o dedo para ele, fala muita coisa para ele, a gente não sabe o que ele falou, mas eu imagino que ele devia ter falado, cara, você é um dos melhores técnicos da América do Sul, porque o trabalho que o Galhardo deve ter feito para vir jogar aqui no Allianz, o estudo do time do Palmeiras, não falando que o Abel não fez isso do River também, até porque ganhou de 3-0 lá, mas eu acho que, assim, o River veio muito, muito na vontade. Como o Palmeiras tinha ganhado já de 3-0 lá, não sei se faltou essa vontade, mas a gente via que os caras estavam jogando meio que respeitando demais o time do River, né? Sim, com certeza. Mas para pensar, 3-0 na casa dos caras, com uma vantagem absurda, você não entra mais relaxado? Sim. Só que, tipo, o nível que eu acho que o Abel fez, eu acho que ele pegou e falou, gente, vamos fazer um jogo tranquilo, não vamos se arriscar de, tipo, querer ficar ali na área dos caras atacando, sabe? Mas também não vamos ficar trancadinho, acho que vamos rodar a bola e tal, só que os jogadores entraram, assim, perdidos, o Palmeiras ficou, assim, eu não vi o Palmeiras dar uma jogada boa, tipo, de trocar passe, de chutar uma bola boa no gol, sabe? O Palmeiras ficou, recebia a bola, era bicão pra frente e já era, sabe? Essa jogada teve, e ela podia ter matado o jogo ali, que foi a cara a cara que o Rony saiu com o goleiro. Sim, só foi um momento em que, assim, o River cresceu no jogo, ele perdeu aquele gol. Porque... E até mesmo lá no jogo em Avellaneda, o Palmeiras perdeu muito gol, cara. Tipo, se ficasse 5-0 pro Palmeiras, tava tranquilo, não era surpresa para ninguém, porque o Palmeiras jogou muito lá, muito mesmo, e o Rony perdeu o gol, o William atrapalhou o cara do Palmeiras fazer gol, e assim, se ficasse 5-6 lá, era normal. Não, seria uma surpresa, mas não seria por falta de merecimento. Sim, não é. Assistindo o jogo seria normal, né? Antes você ia falar assim, mereceu mesmo, né? Porque você ganhar do River lá, ganhar de 3-0 já é uma surpresa, né? Sim. Mas fez assim, um jogo absurdo. Só fazendo uma observação, o Alexandre falando sobre os jogadores do Santos serem um pouco mais cascudos, os meninos, né, do Palmeiras e do Santos comparando, falando que eles estão mais tranquilos para jogar Libertadores, os do Santos.
E eu tive essa sensação de confiança nesses meninos do Santos, principalmente no jogo contra o Boca, lá na Bombonera, em que em nenhum momento, nem o Sandri, que seria o jogador dos mais novos, e o Caio Jorge sentiram a pressão e jogaram com Boca de igual para igual lá na Bombonera. E se a gente for pegar, o Caio Jorge tem jogado desde o primeiro jogo do Santos na Libertadores. E no primeiro jogo do Santos ele fez o gol da virada contra o Defensa lá na Argentina. Então, assim, eu acho que o processo de maturação desses atletas do Santos, da base, é um pouco mais forte que o do Palmeiras. Porque a gente sabe, o Santos está quebrado, agora com essa nova diretoria está tentando se reestruturar, a gente está pagando salários em dia até agora, né? Então, assim, eu acho que o Santos não tinha muita opção a não ser colocar os meninos da base. E o Palmeiras já tem um elenco um pouquinho maior, com jogadores com um pouco de mais nome, né, com mais experiência, e esses meninos da base acabam não tendo tanta regularidade, não tem vários jogos para demonstrar o potencial, e acaba que o Santos acaba levando vantagem nesse negócio dos meninos, né? E naquele jogo na Bombonera a gente viu esses meninos da Vila jogando como adultos. E assim, eu acho muito bonito o Santos ter isso de pegar a molecada, botar para jogar. Não seria o certo, né? Porque acaba queimando etapas. Mas assim, o Santos tem esse talento de sempre sair alguém ali, tem o forninho pronto para sair uma galera que joga bem. Sim, é bem bizarro, assim, porque eu acho que o Santos tem. Deixa eu pensar, o John, né, o João Paulo também são goleiros formados na base, o Lucas Veríssimo também é da base, aí o Alisson também é da base, o Felipe que tá jogando agora também é da base, aí o Pituca não é da base, o Caio Jorge, o Santos tem em torno, acho que cinco ou seis jogadores da base. O Palmeiras tem, na tipo... titularidade. Isso, e o Palmeiras tem, tipo, acho que um ou dois, três no máximo. Então, assim, e o Santos, ele tem muita sorte, assim, na minha opinião, de ter o Carlos Sanches, porque o Sanches, ele foi campeão da Libertadores em 2015 com o River Plate. Então, assim, ele até viajou para o Rio de Janeiro para concentrar junto com os jogadores. E, cara, eu acho que é muito importante, sabe, assim, ter um cara desse nível, assim, dessa maturidade, assim como o Marinho, né? O Marinho é um líder dentro e fora de campo, tanto tecnicamente quanto moralmente. Então, eu acho muito importante você ter um cara desse pra chegar e falar, galera, é uma final, tá mais calma, vamos tocar a bola, sabe? Instruir essa molecada a jogar uma final de Libertadores, porque o Carlos Santos já ganhou em 2015, né, com o River Plate, como eu já disse. E o Marinho, cara, o Marinho tem experiência de vida, não tem experiência de Libertadores, acho que é a primeira vez dele jogando, mas ele tem muita experiência de vida, né? Tanto é que num jogo contra o Grêmio, né, na Vila Belmiro, antes do jogo ele falava, gente, esse jogo aqui é pra gente ganhar respeito, a gente ganhar do Grêmio, que todo mundo fala que é o melhor futebol do Brasil, que tá aqui pra amassar a gente ganhar esses caras aqui na Vila Belmiro e pra uma semifinal, os caras vão jogar com a gente, caramba, os caras estão na semifinal da Libertadores, os caras não estão mais um timinho que estão quebrados, que tá devendo pra todo mundo. Os caras são semifinalistas da Libertadores, então assim, é bom, esse aqui é um jogo pra gente ganhar respeito. Então, tipo, eu acho que é muito importante, assim, ter jogadores como o Marinho, o Sanches, entre outros, que tem essa liderança, sabe, que sabem o caminho da glória eterna, né, que é Libertadores, né, que é o Sanches, o Pará também já foi campeão da Libertadores pelo Santos, inclusive. Então, você acha que é muito importante. Pelo Flamengo, né? Sim, ele é bicampeão, ele pode ser bicampeão, dessa vez na titularidade, né, contra o Santos e com o Flamengo ele foi na reserva. Então, assim, eu acho que é muito importante você ter um cara cascudo desse, assim, pra uma opinião, uma conversa com esse molecado, tá ligado? Sim, o Santos, ele sempre foi mesclando os meninos com os jogadores mais experientes, né? E isso sempre deu certo. E uma coisa que aconteceu esse ano foi o Santos formar essa família no elenco, né? Você vê que os jogadores, eles realmente gostam muito um do outro, se fecharam falando, bom, vamos rebater todas essas críticas que estavam fazendo com a gente. E formar essa família. Tanto que o Sanches machucado foi para o Rio de Janeiro, o Jobson machucado foi para o Rio de Janeiro, e o Copete, que nem estava treinando com o elenco, foi para o Rio de Janeiro, porque o time gosta muito dele. E eu senti isso no Palmeiras também esse ano. Porque na época do Luxemburgo, a gente via que o elenco, assim, jogava bem, mas não dava tudo de si em campo. Mas com a Abel, a gente já começou a ver jogadores que não estavam tão bem jogando bem. Por exemplo, do Rafael Veiga, até mesmo o Lucas Lima, se for para pegar, ele tá jogando com mais vontade, parece, né, aos nossos olhos.
Então, eu acho que o Abel teve um papel muito importante no Palmeiras em fazer o time se fechar, o elenco fechar. Tipo, bom, vamos pegar aqui, vamos jogar, vamos tentar ser campeão e vamos para a final. Acho que o Então, Abel teve responsabilidade. Eu fico assim, um tanto quanto. Não sei se a palavra seria bem essa, mas essa mudança de técnico, eu vejo que ela acaba, para alguns jogadores, são novos ares, é um novo olhar, tal. Mas às vezes fala assim, o cara melhorou pra caramba com o outro técnico. O cara não melhora, ele sabe jogar. Mas a maneira que ele se posiciona no campo, como se articula as jogadas, o papel dele. Então, às vezes, o cara, vamos pegar o exemplo do Rony mesmo, o Luxemburgo não fez absolutamente nada. Com o Abel, ele tá jogando muito? No meu ponto de vista, não. Mas o cara tá metendo gol. Falar que, nossa, o Rony melhorou pra caramba. Ele tá fazendo o que ele fazia, ainda não tanto o que ele passou no Atlético. Mas não tá jogando muito. O Rafael Veiga, quando ele jogou no Atlético, ele jogou pra caramba. E ele tá fazendo a mesma coisa no Palmeiras agora. Por que não fazia com o Luxemburgo? O posicionamento dele era diferente, a função dele era diferente. Vamos pegar um exemplo fora da Libertadores. O Gabriel Jesus na Copa do Mundo. Ele desaprendeu a jogar? Não, o Tite colocou ele numa função que não é a dele. Ele é o cara que fica lá na área. Ele não consegue sair para buscar o jogo. Não é o papel dele. Marcar, muito menos. Então, assim, o time teve uma evolução. Acredito eu que o olhar do Abel em relação aos jogadores, ele foi mais cuidadoso de tentar montar uma equipe observando as características de cada jogador e buscar o melhor de cada um deles, e não forçar num esquema tático. E o Luxemburgo basicamente tinha o mesmo esquema. O Abel não, você vê que tem certos momentos no jogo que ele muda completamente o estilo de jogo. Ele sai de um tradicional, sei lá, 3-4-3, de repente o time está jogando só com um cara fixo na frente, ele pega o lateral, ele põe para jogar um como terceiro zagueiro e muda o esquema. Então acaba privilegiando, às vezes, o estilo de jogo do Lucas Lima, que não tá, no meu ponto de vista, não tá jogando tudo isso, não. Um outro jogo que ele tem um lampejozinho. Aliás, o que ele fez no Santos, ele não faz no Palmeiras. Bom, a gente tem medo dele nessa final, cara, porque, assim, para mim, eu já tô orgulhoso de onde o Santos chegou, de ter chegado na final. Claro que eu quero ganhar, claro que eu vou ficar bravo se perder, mas, assim, eu vou ficar muito mais bravo se a gente perder com o gol do Lucas Lima. Muito mais. Assim, meu medo é perder. Lembra, a lei do ex. Então, Pelo amor de Deus. Bom que a gente tem a lei do ex. Tem algum ex-palmeirense no Santos agora? Não. Tirando, mas o Cuca não põe a bola para dentro. Bom, eu acredito que mas não. Mas detalhe, ele tá com a calça roxa. Então, a calça vinho, né? A calça vinho que ele usava. Vitória já era. Não, bom, gente, voltando aqui no podcast, queria falar um pouco aqui sobre o efeito Cuca, né? O Alexandre tá falando sobre um pouco como o Abel mudou o estilo do jogo de Palmeiras, o posicionamento do jogador. Eu queria falar como o Cuca foi importante assim, no Santos, aliás, porque, tipo, o Gesualdo, ele era um técnico assim, cara. O estilo de jogo dele não me agradava, era um estilo de jogo muito pacato, assim, muito calmo, de querer tocar a bola, de querer encontrar uma bola para fazer gol. Você não conseguia ganhar de placar muito grande, normalmente você ganhava de tipo 2-0, 2-1, 1-0, sabe? Placares bem simples. Então, assim, o Gesualdo não foi um técnico assim que a gente vai lembrar de uma forma boa. E também ele tem o pecado, né, de ter pego uma gestão horrível, né, do Santos. Ele pegou o começo da desgraça, né? E quando o Santos foi eliminado no Paulista, aliás, pela Ponte Preta em casa, cara, um 3-1, sabe? Nossa, angustiante. Os caras estavam a bola no gol, o Vladimir só golpe de vista. Nossa, é horrível aquele jogo, mas enfim. Então, aí, cara, depois daquele jogo eu peguei e falei, mano, o Santos vai desmanchar, cara. Quem vai puxar a fila é o Marinho, porque eu tinha uma birra com o Marinho, porque ele sempre ficava nessa de eu sou jogador, cadê o dinheiro, não tá me pagando e tal. Eu falei, mano, esse cara vai ser o primeiro a puxar a fila, cara. Vai ele, o Soteldo, tava indo o Sacha já, né? Tava indo o Everson e tal.
E acabou que, cara, ele reverteu totalmente essa imagem pra mim, assim, porque, cara, ele é o líder do time. Tipo, ele pegou e falou, galera, vamos fechar aqui e vamos fazer o Santos. Não, dinheiro depois a gente pensa, cara, vamos pagar a gente. Mas o bagulho é o Santos, a gente vai pegar, vamos treinar, vamos dar a vida aqui, vamos um joguinho por cada vez na Libertadores. E foi assim, cara, o Marinho, ele foi liderando o time até a final da Libertadores. E o Cuca, cara, ele conseguiu, cara, fazer uma coisa que foi importantíssima pro Santos, que foi fazer o que o Léo tava falando, né, de unir o Santos, de fazer o Santos uma família, sabe? Não tem mais aquele bagulho de tipo, eu sou Teudo, ganha tanto, o Marinho ganha tanto, eu ganho, sei lá, o Marinho ganha 600 mil, eu ganho 100, sabe? Não, tipo, é o Marinho, sabe? Ele é uma gente boa, o Soteldo também é um puta cara legal, sabe? Então, tipo, porque ele fez essa união assim, no elenco, brincou bastante. Até que ele, tipo, ele pegou o time na quarta-feira, eu acho. Na sexta-feira tinha jogo. Ele pegou a primeira atividade que ele fez era uma roda, assim, com todo mundo junto, brincando, assim, de bola, sabe? A Então, famosa assim, cirandinha do Cuca, né? Que então, inclusive rolou ontem no treino. então, sabe, você vê como os caras, assim, os caras brincam, mano. Os caras, é só você ver os bastidores, assim, os caras brincando, zoando e tal. E dá um clima de leveza, assim, no meio de toda aquela sabe, tempestade de coisas ruins, a pandemia, os caras sem receber, e é técnico, é fulano, Beltrano entrando na justiça e tal. E aí os caras não deixaram brincando como se nada, sabe? Como se tivesse tudo bem, tudo maravilhoso. E aí, cara, o Cuca ele foi importantíssimo. Tanto é que, na minha opinião, se o Cuca não tivesse entrado no Santos, o Santos não tava na final da Libertadores, na minha opinião. Porque, tipo, ele conseguiu fazer com que os jogadores se motivassem, acreditassem com todas as forças deles que eles poderiam, com certeza, chegar na final da Libertadores, que eles poderiam bater de frente com o Boca Juniors, com o Grêmio, com o Palmeiras na final. Então, assim, o Cuca, na minha opinião, ele é o cara do Santos. Assim, se não fosse por ele, o Santos não estaria na final da Libertadores, na minha opinião. Cara, o Cuca e o Gesualdo, falando sobre o Santos em geral, o Santos surfou naquela onda de técnico estrangeiro, né? Apesar de ter sido o primeiro a contratar técnico estrangeiro aqui no Brasil nessa nova leva, a partir de 2018, 2019, deu certo com o São Paulo foi embora, e o Santos quis, vamos continuar nessa onda de técnico estrangeiro. E acabou trazendo o Gesualdo. E em algumas pesquisas que a gente faz sobre o Gesualdo, a gente vê técnicos como Jorge Jesus, Mourinho, o próprio Abel Ferreira, falando que ele era o professor, que era um grande técnico, né? E eu acho que, assim, o papel da presidência do Santos ter sido ruim atrapalhou muito o Gesualdo e ele não teve uma leitura boa do cenário do Brasil. Assim, todo mundo fala, o Paulista é um campeonato para teste, mas pera lá, todo mundo quer ganhar esse campeonato, não é simplesmente só para fazer teste. O Gesualdo foi um cara que também não testou muita variação tática, que era o que o Alexandre mesmo falou sobre o Abel, que é um cara que ele tem variações táticas, ele começa o jogo no 3-4-3, muda para o 4-3-3, depois vira um 5-4-1, que era o que o Sampaoli fazia muito no Santos também. E o Gesualdo a gente via fazer só aquele 4-3-3. O outro caso que ele também não tinha o Marinho, a gente sentia que o elenco estava rachado, com Everson pedindo para sair, Sacha pedindo para sair. E assim, eu acho que essas saídas fizeram um pouco de bem para o Santos, porque a gente descobriu talentos como os dois goleiros, que é o João Paulo e o Caio Jorge. E assim, o Cuca, quando ele chegou no Santos, eu era contra a contratação dele. Mas hoje eu falo que como é bom a gente errar, queimar a nossa língua. Porque quando ele chegou, eu falava, a gente podia contratar um técnico que joga pra frente, manter o trabalho de Sampaoli, aquele legado. Porque a gente foi feliz ano passado sendo vice, cara. Porque se não fosse esse Flamengo fora da curva, a chance da gente ser campeão ano passado era muito grande. E assim, quando ele chegou, eu fui contra. E assim, o Cuca, ele soube trabalhar muito bem. Ele reintegrou jogadores como o Everson pro elenco. Ele conseguiu unir realmente o time. E acabou que o Everson foi embora, o Sacha foi embora, e ele passa muita confiança pro time. E uma coisa que a gente repara é que o Cuca, quando ele tem um brilho nos olhos naquele trabalho que ele faz, e ele faz com excelência, ele não dorme, estuda sobre os outros times, que é o que a gente viu que ele conseguiu fazer no Palmeiras ganhando o Brasileiro, a gente conseguiu ver ele sendo campeão da Libertadores com o próprio Atlético Mineiro,
teve o Ronaldinho, teve outras coisas, mas ele foi muito bem. Ele fez parte de um Flamengo campeão brasileiro, ele acabou sendo demitido por alguns fatores, o Júnior foi o técnico o resto da temporada, mas ele não fez um trabalho ruim, e por conta desse imediatismo que a gente tem aqui no Brasil, de cobrar resultado logo, 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 a gente acaba queimando alguns técnicos que, assim, não deveriam, né? Ele mesmo pediu demissão do São Paulo, não foi questão da torcida cobrar, mas, por exemplo, no São Paulo ele não viu capacidade do time de ser campeão lá. O Fernando Diniz viu e quase conseguiu e ainda tem chance. No Santos ele pegou e ele mesmo fala que no primeiro dia, quando ele pisou no Santos, ele olhou pro elenco e falou, ó, dá pra gente ganhar essa Libertadores. E ele uniu esse elenco e, assim, apesar do brasileiro, o Santos ter tropeçado muito, assim como tropeçou em 2018 com ele, apesar de ter fugido do rebaixamento, podia ter beliscado uma Libertadores, não conseguiu. O Cuca, ele juntou esse elenco e falou, ó, dá pra gente chegar na final da Libertadores. E deu. E quem sabe ganhar? Por que não? Sim, com certeza. Sim. O Cuca, na minha opinião, como eu disse, ele tem um papel fundamental nesse time. Eu queria agora fazer uma indagação para vocês dois, é que como palpite para a final, quem que vocês acham que ganha essa final, assim, de uma forma bem analisada, assim, de uma forma bem completa, assim, quem que vocês acham que ganha essa final da Libertadores, Santos ou Palmeiras? De coração ou racional? Racional. Cara, eu vejo duas situações assim. Ou vai ser um placar, não sei quem ganha, tá? Ou vai ser um placar muito apertado, possibilidade até de um empate indo para os pênaltis, ou vai ser uma lavada daquela homérica. Eu não vejo um jogo assim, tipo 2-1, 3-2. Eu vejo assim, ou vai ser aquele 1-0 magro, ou um empate, vai para os pênaltis, aquela coisa sofrida, ou tipo 4-0, 5-1, uma bordoada assim violenta. Porque os dois times, assim, então, no meu ponto de vista, estão pau a pau. Sim. Não vejo uma coisa que se destaque, ou pelo menos, assim, essa semana não teve nenhuma notícia. O Santos está com alguns casos de Covid, que eu acho que pode influenciar também. Querendo ou não querendo, o Palmeiras teve a volta de uma incógnita, né? Que se chama Felipe Melo, que pode servir para motivar o povo ou para desagregar de uma vez o negócio ir para o buraco. Porque o cara, ele dentro de campo, às vezes ele vai e faz uma jogada, é um bom jogador, tem visão de jogo, mas numa dessa dá uma entrada, é expulso com 2 minutos de jogo, acabou. Desestrutura o time. Mas eu acho que assim, volto a pensar, ou vai ser esse apertadinho, aí os goleiros, eu acho que querendo ou não querendo, o Everton, por estar numa fase excepcional, pode na balança aí, nos pênaltis, fazer alguma diferença. Não que os goleiros do Santos não sejam bons goleiros, mas eu acho que ele tá numa vibe boa, ou vai ser essa paulada, cara. Eu vou falar assim, O Everton, ele tem mais experiência, né? Ele foi campeão das Olimpíadas nos pênaltis, acabou de ser campeão paulista nos pênaltis. E assim, a gente nunca viu o comportamento desses dois goleiros do Santos numa disputa de pênalti. Tanto é que, tipo, teve alguns pênaltis já pro times contra o Santos e, cara, acho que faz um bom tempo que o goleiro do Santos não pega um pênalti rival, cara. Faz tempo que não vejo o João Paulo pegando pênalti. Sim. Assim, eu acompanho muito, eu sou muito fã de futebol, então eu tô sempre vendo as coisas. E assim, o Arzuf e a equipe do Santos nos treinos fala que o John, o apelido dele nos treinos é Dida, porque ele pega muito pênalti. Só que assim, nunca houve uma disputa de pênaltis que a torcida viu ele jogando e pegando, e nem tomando gol. Então, assim, não tem como tirar uma conclusão do Santos, dos goleiros do Santos, pelo menos, numa disputa de pênalti. Mas a gente sabe que o Everton, ele é um cara muito vencedor na disputa de pênalti e é um ótimo goleiro. Para mim, o melhor do Brasil hoje. Não tem outro. E agora falando sobre palpites para o final da Libertadores, como torcedor, eu vou torcer muito para que o Santos ganhe, cara. Assim, é o que eu posso falar, porque é um confronto muito equilibrado, a gente não sabe o que vai acontecer,
mas é o que eu tava comentando com meu pai, que eu falei assim, nos primeiros minutos de jogo a gente vai saber como que vai ser o desenrolar do jogo. Porque se você parar para analisar, o Santos, ele atualmente ainda com o Cuca, mesmo depois de São Paulo ir embora, ele é um time que pressiona muito, que vai para frente. Você pega o jogo contra o Grêmio na Vila Belmiro, o Santos foi para frente, fez um gol com 10 segundos, 11 segundos. Você pega o jogo contra o Boca, com 15 segundos o Marinho chutou a bola na trave. Então, assim, o Santos pode apavorar, ir para frente e abrir o placar, mas da mesma forma o Palmeiras ele é um time que jogou muito bem lá em Avejaneda jogando contra o River no contra-ataque. Então, assim, da mesma forma que o Santos pode fazer um gol na pavor no primeiro tempo, o Palmeiras pode pegar um contra-ataque e fazer um gol também. Eu tenho a sensação de que não vai ser um placar apertado e eu acho que um dos times vai se destacar. E eu espero que seja o Santos. Mas eu acredito que um dos times vai se destacar, um vai saber, e quem errar menos nesses primeiros minutos vai ser o time que vai conseguir desenrolar melhor a partida e ser campeão. Ô, Léo, o Abel, ele costuma sempre, assim, quando ele quer fazer esse tipo de jogo para sair no contra-ataque, ele sai geralmente com 4-4-2. Uhum. E bota o time ali com meio de campo mais robusto. Mas se ele no meio do jogo, e ele costuma fazer muito isso, o que ele faz? Ele faz um 3-2-5. Ele adianta a linha avançada, na verdade não ficam os 5 no ataque, né? Mas ele faz a linha avançada do meio de campo para pressionar a saída de bola e dar um sufoco no time. Se o Santos ficar na tocada de bola ali e ele inverter o jogo, a coisa fica complicada, cara. Mas o Cuca ele saca essas coisas, né? Numa dessa... Quer dizer, o técnico tá lá justamente para isso, né? Viu que o outro mudou, mas aí você pega no esquema desse de 3-2-5, você dá o azar de estar um lateralzinho lá que não tá acompanhando bem, putz, aí vira uma avenida, né, meu? Sim, Isso para os dois lados, né? Sim. Eu acredito mais nesse jogo que na minha opinião, o Santos vai acabar jogando num 3-3, variando para um 4-2-4. Acredito que o Lucas Braga vai ser titular para ajudar o Soteldo na recomposição e o Felipe Jonathan, porque ele fez isso contra o Boca, fez isso contra o Grêmio e acabou dando certo. E o Cuca, ele tem essa teimosia dele de, às vezes, insistir em algumas formações assim. E é uma formação boa, querendo ou não. E eu acredito que o Palmeiras vai jogar com um 5, talvez, ali atrás, com o Gabriel Menino saindo mais para o jogo, mas ajudando o Marcos Rocha, porque o Marcos Rocha ele é praticamente uma mãe ali, né? A gente pode falar assim, e com jogadores velozes como o Soteldo, o Lucas Braga até ali pela esquerda, eu acredito que o Gabriel Menino vai ajudar bastante ali o Palmeiras. Se o Mike tivesse ali, ajudava bastante, mas pena. Assim, eu acho que assim, o Santos ele é um time que ele gosta muito de sufocar o time no começo, sabe? O time rival. Ele gosta muito de pegar os primeiros minutos assim e jogar todas as forças de ataque nos primeiros minutos, sabe? Que é onde tá com mais gás, onde tá ali, né, com mais renovado para poder usar essas velocidades, esses contra-ataques. Então, assim, mas o Palmeiras também gosta bastante de fazer isso, gosta bastante de usar essas pontas, esses jogadores laterais. O Luiz Adriano também, que não é um centroavante, assim, esse centroavante camisa 9, que fica fechado na área ali, esperando uma bola para cabecear. Ele é um centroavante moderno, vamos dizer assim, que é aquele cara que sai da área, constrói a jogada, que sabe, ele corre, ele não fica só centrado no meio da área, esperando uma bola, sabe? Então, assim, eu acho que é um jogo que depende muito de como os dois jogadores entrarem no começo. Sabe? Se o Cuca ele querer fazer como fez até agora, né, de sair jogando uma força de ataque absurda e esperar que o Abel venha de uma forma defensiva, eu acho muito difícil. Acho muito difícil o Abel, se ele esperar os primeiros minutos e ele ver que o Cuca tá atacando, ele vai querer atacar também, porque o Palmeiras, querendo ou não, tem muito mais força de ataque, assim, tem muito mais velocidade do que o Santos, embora o Santos tenha Marinho, Soteldo e tal, mas o Palmeiras acho que ele é muito bom de enfiar a bola na lateral, sabe? E o Pará, cara, ele tem 34 anos, o Pará não é que nem o Felipe Jonathan, que tem 22, que consegue recompor bem. O Pará é um cara que é mais defensivo do que ataque, sabe? Então, assim, o Palmeiras pegar uma bola de contra-ataque do Santos nesses primeiros minutos, assim, querendo atacar, o Palmeiras pegar um contra-ataque, eu acho que é muito fácil do Palmeiras definir o jogo. Mas, assim, depende de, como eu disse, depende muito de como os dois treinadores escalarem o time e orientarem eles. Tipo, ó, vamos segurar aqui, vamos ver como eles vão entrar, dependendo a gente ataca ou a gente se defende melhor.
Eu acho que o Santos vai entrar no contra-ataque, numa força total, para fazer como fez com o Grêmio, com o Boca, para matar o jogo no começo, sabe? Mas o Palmeiras também pode fazer isso Sim. e faz melhor que o Santos, na minha opinião. Ô, Rafa, para não perder a piada, o Pará tá na hora de parar, né? Pelo amor de Deus. Cara, Vai ganhar Libertadores, vai parar. Confia. cara, o Pará, ele tem sido um jogador essencial nessa Libertadores para o Com Santos. certeza. Tanto pela experiência dele, mas, assim, muita gente pedia o Maddson titular. Eu mesmo já pedi o Maddson titular por ser um cara mais novo, né? E que, tipo, apoia bem, mas defensivamente não é tão bem. E o Pará, ele tem cumprido essa função excelente. Tipo, ele tá apoiando bem, tá voltando e tá sobrando fôlego. E é o que eu falo. O sábado vai ser um jogo em que os dois times vão ter que se matar em campo. Assim, não tem como um jogador ele ir e não conseguir voltar. Não existe isso numa final de Libertadores. E assim, eu acho que o Pará ele vai conseguir cumprir a função bem dele na lateral direita, apesar de ter o Rony por ali. A gente tem uma arma secreta ali, que não sabemos se vai ser titular, mas que seria o Alisson para ajudar o Pará ali. O Alisson ele tem feito muito bem a marcação individual. A gente viu ele marcando o Jean-Pierre no primeiro jogo e marcando o Tevez no segundo jogo, anulando completamente os dois jogadores. A gente não sabe como ele vai chegar para essa final por causa do Covid. A gente viu os goleiros perdendo um pouco de ritmo de jogo, então a gente espera que ele não perca esse ritmo de jogo, tanto pelo espetáculo também. Mas, assim, eu não vejo o time do Palmeiras ter tanta força a mais que o Santos no contra-ataque e na velocidade. Apesar dele ter jogadores rápidos como o Rony, o Luiz Adriano, a gente não pode esquecer também que, assim, o Marinho e o Soteldo são dois que estão concorrendo ali para Rei da América, cara. Então, assim, eu acho que os dois times tá muito bem equilibrado. Assim, eu acho que atualmente é a melhor final de Libertadores que poderia ter, assim, que são dois times que estão jogando muito bem e que fizeram por merecer estar ali. Então, assim, não acredito, eu acho que vai ser um jogo muito estudado no começo, mas assim, que esses primeiros minutos vão decidir praticamente o desenrolar do jogo. Com certeza, na minha opinião, como eu disse, eu acho que o Palmeiras vai tentando, ele vai esperar muito o Santos. Eu acho que o Santos vai tomar a iniciativa de tentar aplacar. Eu espero, pelo amor de Deus, que o Pará não vai meter uma de louco, que nem quando no primeiro jogo contra o Boca Juniors, ele parece que estava com medo, assim, sabe, com receio de dar um bote, de ir para cima do jogador. Mas espero que ele não esteja com isso no sábado e que consiga recompor bem e tal. Mas, cara, é muito assim, tem muitas variáveis, muitas variantes, sabe? Você não sabe se o Pará vai estar bem no jogo, se o Alisson vai entrar bem no jogo. Então, assim, que são jogadores fundamentais no Pará, um jogador de defesa que precisa, sabe, anular o Rony, e o Alisson precisa, cara, fazer o que ele fez com o Tevez e com o Jean-Pierre, né? Que é anular esses caras completamente, não deixar esses caras pensarem em jogar, sabe? Então, assim, eu acho que o Palmeiras vai mais esperar o Santos ver o que o Santos vai fazer. E eu acho que o Santos vai atacar com toda a força que tem para cima do Palmeiras para tentar fazer um gol, assim, já sair na frente e tentar dissimular não. Isso para baixar um pouco da moral do time do Palmeiras. Mas vamos ver como é que se desenrola o jogo, né? Mas olha que interessante. A gente está fazendo suposições em cima de algo que, claro que a gente pensa, mas dentro do que a gente já viu. Mas assim, tanta coisa, é tanta variável. Por São vários exemplo, cenários, né, que você pode começar o jogo um atleta se machucar. Sim, com que certeza. pode acontecer. E isso muda completamente o jogo. Você pode pegar aí, numa bobeada na defesa, o time toma um gol, como o Santos fez aí, em segundos, e o jogo que talvez fosse uma coisa muda completamente. Você pode chegar, tá 1-0 lá, aquele joguinho apertado tal, o Inter não virou em cima do Grêmio, 2-1, aos 44 fez o primeiro, aos 51 fez o segundo. Sim, a última final da Libertadores mesmo, Flamengo e River, foi decidida nos últimos minutos. Então, assim, eu não sei, Rafa, você falou que você acha que o Santos vai pressionar o Palmeiras, mas uma das características do Abel é fazer o dito, né, jogo propositivo. É uma característica dele sair para jogar. Claro que em alguns momentos ele sai para isso, jogar quando ele adianta a linha,
Ele tenta pressionar para o time dar um chutão, tentar chegar e ele fazendo o contra-ataque, né? Mas, assim, não dá para saber, porque, pelo menos vem do Palmeiras, nos últimos jogos, o Abel entrou com um time alternativo. Então, não dá para saber o que ele está fazendo. Se pegar nos jogos anteriores, ele variou o esquema tático para caramba. Então, não tem... Se fosse o Luxemburgo, que tinha aquele padrãozão, aí é outra coisa. Mas ele não tem. Então, você vê que ele tem um padrão em certas situações de jogo. Aí ele acaba mudando para aquilo que ele já treinou com a turma, ou mesmo, dependendo de quem ele tem em campo, para fazer um jogo, priorizando determinados jogadores ou a característica de alguns. Você pega no jogo do River, pô, o Luiz Adriano, ele fez um gol que, com a idade que ele tem, o cara partiu do meio de campo sozinho, pô, com a bola, Sim. Virou em cima e foi embora em velocidade. Você bem colocou, que ele é um centroavante que tem característica diferente. Mas você ia imaginar o Palmeiras, mesmo ganhando, com o time recuado, daquela maneira que estava? O Luiz Adriano estava sozinho no meio de campo. O time inteiro estava praticamente na defesa. Então, assim, eu sinceramente, eu tenho bem mais idade que vocês. E eu tenho a mania assim, eu sempre acho que vai perder, porque se eu acho que vou ganhar, aí ele perde. Então eu fico menos frustrado quando eu acho que vai ser um resultado ruim ou não espero a vitória. Mas é muita suposição. A gente fica pensando, quem ia imaginar a Copa do Mundo, Brasil e França, com o Brasil tendo ganho a Copa de 94, entrar em 98 e tomar aquela piaba de 3-0. Quem ia imaginar o Ronaldo passando mal? Como eu disse, são muitas variantes, sabe? Pode acontecer de um cara passar mal no vestiário, o cara pegar Covid no último minuto, sabe? Então, assim, são coisinhas assim, que mudam completamente o jogo, né? Na final da Champions League de 2018, o Salah, que era o craque do Liverpool, que todo mundo botava fé dele, ser a grande esperança do Liverpool, o Sérgio Ramos foi lá num lance e acabou com o jogo praticamente, né? Ele tirou o Salah do jogo e acabou, na minha opinião, acabou com o jogo pro Liverpool, sabe? O Liverpool, a partir dali, perdeu moral e força de ataque, sabe? Sim, Você são imagina vários cenários. Um gol, o time pressionando, faz o gol, o VAR lá vai e anula o gol. Então... É a cabeça do jogador, pô. Então, assim, e a gente tem o VAR, coisa que não tinha antigamente, né? Sim. Mais uma variável. Mas, assim, torcer para ser um jogo onde tenha respeito, independente de não ter a torcida, mas que fora não tenha briga, como teve lá o ataque ao o ônibus do São Paulo. Lembrar que ali eles são profissionais. Hoje ele joga com uma camisa, amanhã ele vai jogar com a outra. Lembrar que independente do resultado, a amizade, o respeito, o carinho, isso tem que continuar. É uma agremiação. O que seria do Santos se não tivesse o Palmeiras? O que seria do Palmeiras se não tivesse o Santos? Se todo mundo fosse do mesmo time, ia jogar quem contra quem? Sim. Então, eu acho que isso talvez seja para gente que gosta do esporte, independente de ser futebol, vôlei, basquete, o que seja, mas de trazer o esporte para aquilo que é o importante dele, né? O que é agregar. Sim, com certeza, sabe? Tipo, e a Libertadores é um palco que já teve muitas situações, cara, absurdas, né? Que a gente tem recentemente, né, a Libertadores 2018, cara, os caras foram lá e apedrejaram o ônibus do Boca. Tem até uma imagem que é meio assim, assustadora, né? Que é o ônibus Boca passando, eu acho, não lembro se é do Boca do River, passando, e o cara tá com uma garrafa de cerveja, assim, e a garrafa passa por cima do ônibus e acerta o rosto de uma mulher do outro lado da rua, sabe? E, tipo... Caramba. E aí, a gente não precisa nem voltar para 2018. Sim. Agora, nessa Libertadores, o ônibus do Santos na Argentina foi apedrejado pelos torcedores do Boca. Sim. Então, assim, é muito complicado. A gente viu que os jogadores, assim, sentiram, né? A gente viu alguns postando no Instagram, né, fotos de tijolo, que foram tijolo, foi jogado. E o ônibus quebrado, e isso não é o futebol que a gente quer ver. A gente gosta do cara dar aquela raça, entre aspas, né, dentro do campo, mas nenhuma forma querendo machucar, nenhuma forma querendo agredir o outro, e muito menos aqui fora.
Porque a gente fala, por exemplo, a gente tá aqui com o Alexandre, ele torce para outro time, e assim, a gente tem um carinho imenso um pelo outro, e apesar de quem ganhar, a gente vai continuar a nossa vida e segue em frente, entendeu? Sim. Mas se o Palmeiras ganhar, eu vou zoar vocês. Não, claro, idem. Ai, se o Santos ganhar, Alexandre, tá perdido. Beleza, cara. Só não Eu pode até perder ponho a com... camisa do Santos, não tem problema. Só não pode perder com o gol do Lucas Lima. Só. Não, aí é o fim da picada. Então, bom, gente, voltando para a terceira parte, eu queria fazer para finalizar aqui uma última indagação, é como vocês escalariam o time de vocês para a final. Então, bom, começando por mim, né, eu escalaria o Santos desse jeito, né, com o John, que eu acho que tem tido boas atuações nos jogos da Libertadores, para a lateral direita, Lucas Veríssimo na zaga junto com o Léo Pérez, Felipe e Jonathan. Caso o Alisson não possa jogar, eu acho que não disse que ele vai poder jogar a final, mas se ele não puder jogar, eu colocaria o Sandri no lugar dele. Aí seria, caso o Alisson não jogasse, seria Sandri, Pituca e Soteldo formando meio de campo. Caso o Alisson jogasse, aí seria Alisson, Sandri, aliás, Alisson, Pituca e Soteldo. E o ataque, né, o ataque tradicional do Santos, que é o Lucas Braga, Caio Jorge e Marinho. Seria esse meu time para a final de Libertadores. Certo. E aí, Léo, você segue o Rafa aí? Assim, eu gosto muito dos dois goleiros do Santos, mas o meu goleiro titular seria o João Paulo para essa final. Eu acho que, assim, ele tem sido mais decisivo, ele no 1 contra 1 no centroavante ele é muito bom, eu prefiro ele por causa desse fator e de alguns outros, eu tenho mais confiança no João Paulo. A zaga eu acho que não tem como mudar, Paralo, Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan. O Alisson, caso ele tenha ritmo de jogo e esteja bem para jogar, é capitão do time, volante, Pituca. Eu iria jogar com o Soteldo pelo meio, o Lucas Braga na esquerda, o Marinho pela direita e o Caio Jorge como centroavante. Não faria alterações no time que provavelmente o Cuca vai levar. Belo time os dois, hein? Qualquer um ia dar trabalho aí. Ó, eu vou pensar aqui montando um esquema de 4-4-2, tá? Iria de o Everton no gol, lógico, pelo menos do que vem rolando aí. Não que o Jailson não seja um bom goleiro. Acho um ótimo goleiro, mas o Everton jogou praticamente, não teve um rodízio como teve com o Filipão, até um pouco com o Luxemburgo. Então, manteria o Everton. Aí, essa linha de 4 aí. Eu fiquei pensando aqui, manteria o Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan e Vinha. E os 4 do meio, Gabriel Menino, Rafael Veiga. Aí que é a minha dúvida. Patrick de Paula e William, ou Patrick de Paula e Zé Rafael. Talvez iria o William, porque eu gosto muito dele, mesmo ele não estando na melhor fase. E o Gabriel Menino, como o Marcos Rocha aí costuma dar uns furos na água, o Gabriel Menino ali na direita fazendo, às vezes, esse papel de cobrir a lateral direita. E no ataque, Rony e o Luiz Adriano. Sim, É uma escalação forte também, é bem padrão, mas também é meio agressivo, né? Principalmente por causa do William ali no meio, ali também podendo chegar como elemento surpresa assim, na área, se uma bola solar para ele pode chutar de fora, enfim. Então, é por isso que eu acabei pensando. E você tem ali qualidade de passe do Gabriel Menino e do Patrick de Paula, né? Sim, o cara pode atacar ali no meio, junto com os outros atacantes também. Se você pensar numa situação também, numa hipótese, não o Patrick de Paula, mas colocar o Felipe Melo, que tem um passe bom também, e é um cara que tá ali no meio, com experiência no meio. Então, assim, eu acho que qualquer uma dessas se daria um olhar um pouquinho diferente no time, talvez com uma perspectiva um pouco diferente. E aí, assim, não sabe como o Santos vai ser escalado, porque tá todo mundo aí quietinho na dúvida, né? Mas você entra, observa ali, talvez uma mudança no início do jogo, se o Santos chegar ali com um meio de campo muito rápido, o Felipe Melo não adianta ficar ali, porque ele não tem uma agilidade para acompanhar um meio de campo rápido. Sim. Então, eu acho que tudo aí é para ser analisado e eles devem estar um tentando espionar o outro, né? De alguma maneira.
Uhum. Bom, então... o Cuca ele também pode ir num 4-4-2 se a gente for parar para ver, porque o Alisson e o Pituca podem ficar de volante, ele pode colocar o Marinho e o Soteldo aberto pelas laterais e jogar com dois atacantes, com o Lucas Braga e Caio Jorge, ou até se ele quiser aproveitar um pouco a bola aérea no Palmeiras, ele pode colocar até, quem sabe, o Bruno Marques, que anda fazendo bastante gol de cabeça por aí. E a gente só falando um pouco mais sobre a bola aérea, a gente vê que é uma deficiência tanto do Palmeiras como do Santos. A gente viu o Santos, desde sempre, tem essa deficiência na bola aérea, e agora a gente viu principalmente o jogo contra o Goiás, essa virada em que os gols, a maioria foram em bola aérea, e a gente vê o Palmeiras sofrendo muito gol em bola aérea também. Então, assim, é uma coisa que pode ser explorada pelos dois times. O Palmeiras tá engraçado, ele sofre com bola aérea, mas ele usa a bola aérea para fazer gol, né? Você vê Gustavo Gomes, 2 jogos fazendo gol, Vinha. Sim. Então, assim, é um negócio doido, né? Sim, é um jogo, como a gente já disse desde o começo, é um jogo muito equilibrado, com muitas variáveis de escalação, de resultado. Pode ter jogador machucado, jogador com Covid, pode ter, cara, milhões de possibilidades. Mas então, gente, eu queria finalizar aqui o podcast, agradecer demais a presença do Alexandre e do Léo Oliveira aqui no podcast. Agradecer demais que vocês estarem aqui de noite, né? Está gravando 9 horas da noite. E bom, gente, esse foi mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado. Se você é santista palmeirense, boa final para você, porque sábado eu acho que eu vou ter um infarto. Mas é isso, gente. Então, até o próximo podcast. Tamo junto. Valeu. Valeu, obrigado.